fazer a gravação, estaremos gravando. Ok? Feito, Isabela? Já está? Perfeito. Então, boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu quero agradecer a compreensão de vocês. Em princípio, o nosso calendário era encontros semanais às quintas-feiras, portanto, ele deveria acontecer amanhã, e eu me atrapalhei com horários, acabei assumindo um compromisso no mesmo horário e pedi que fizéssemos, então, esta transferência, e eu agradeço a boa vontade de vocês terem acolhido, tá bem? Eu vou fazer, como das vezes anteriores, fazer uma apresentação PowerPoint, que depois ficará, eu mandarei o arquivo PowerPoint para vocês, né? Então, vocês o terão na forma da aula e o terão também como um arquivo que eu vou enviar em seguida. Então, a partir de agora, eu vou partilhar com vocês. Me diga se estão vendo, e daqui para frente eu preciso que vocês me deem sempre um sinal de voz, porque eu não os vejo, não as vejo. Ok? Aparece a tela? Tá Sim, bom, então? professor. Perfeito, então. Então, boa noite para todo mundo. Está aqui, é o nosso slide de apresentação sempre, né? É um curso preparatório para professores indígenas, é o concurso da Secretaria de Educação, para professores na área de ciências da natureza, e, em particular, eu me comprometi a conduzir umas tantas 4 aulas de física, e fiz selecionando um grupo de conteúdos, entendendo que este grupo tem altíssima probabilidade de cair na prova. Eu digo altíssima só para ser cuidadoso. Eu tenho praticamente certeza de que esse tema das nossas aulas 2, 3 e 4, hoje é a aula 4, certamente estará na prova. Não sei se estará com 1, 2 ou 3 questões, mas essa é a minha expectativa. Como as vezes anteriores, eu dou aqui os créditos para a publicação, de onde eu estou tirando, basicamente, o texto que eu recortei e picotei aqui. É um curso promovido pela Unesp, Universidade do Estado de São Paulo. Universidade de São Paulo é a USP, Unesp é a Universidade do Estado de São Paulo. Ela se parece à UES porque ela tem campi separado em várias cidades do Estado de São Paulo, como a UES tem aqui, tá bom? Na nossa aula passada, no nosso encontro passado, nós falamos de energia. Realmente, esse também é energia. A aula passada, energia, conservação da energia, e a aula de hoje, quantidade de movimento e conservação, são os 2 grandes temas que eu estou apostando. Naquele momento, nós falávamos de energia de posição, energia potencial, energia de posição gravitacional, potencial gravitacional, quando o corpo tem uma altura em relação à referência, energia potencial de posição elástica, quando eu tenho uma mola e ela é distendida ou comprimida. E também falamos de energia cinética, que é quando um corpo tem velocidade. Naquele momento, apresentamos o teorema da conservação de energia e fizemos alguns exercícios em relação àquilo. Tá bem? A aula de hoje vai trabalhar com energia cinética, energia de movimento e a sua relação com o trabalho de uma força. Nós também vimos naquele encontro da semana passada a ideia de trabalho, como eu calculo o trabalho realizado por uma força que atua num corpo durante um pedaço, durante um trecho, durante um deslocamento. Então, vamos considerar esta figura. Eu tenho à esquerda, pelo menos para mim, eu suponho que vocês veem igual a mim, um corpo que tem velocidade A, vou chamar de VA, ele é vetor, lembra que eu tenho grandezas na física, escalares e vetoriais. As grandezas vetoriais são aquelas que são caracterizadas com módulo, com direção e com sentido. Preciso, então, de 3 características. Enquanto as escalares têm uma única característica, que é o seu valor numérico, a sua intensidade. Pois bem, suponha que eu tenha esta força F, que é um vetor horizontal para a sua direita, atuando sobre um corpo que tem velocidade VA,
horizontal também para a sua direita. Se esta força atuar sobre este corpo por um intervalo, atenção aqui para duas características. Eu posso medir esse intervalo de A para B, seja pelo tempo em que a força está atuando, seja pela distância em que a força esteve atuando, ou pelo deslocamento. Vetor deslocamento, essa é a grandeza física mais adequada, né? A física se ocupa de fazer medições, medidas e definir equações, sobretudo princípios, e, basicamente, corremos atrás de princípios da conservação. Então, se eu aplicar a força F para a direita num corpo com velocidade A, ele deverá, nessas condições, aumentar a sua velocidade de tal maneira que, num ponto B, ele terá uma velocidade VB, neste caso, horizontal para a direita, maior do que VA. Nessas condições, eu defino trabalho de uma força, nós falamos sobre isso no nosso encontro da semana passada, como eu calculo o trabalho. Lá nós tínhamos o trabalho motor, trabalho resistente, trabalho de uma força inclinada, trabalho de uma força paralela a favor, paralela contra. Tudo isso nós discutimos na semana passada. Portanto, eu vou me permitir ir um pouco mais direto aqui. De qualquer maneira, fica aberta a possibilidade de, a qualquer momento, vocês me interromperem e fazer uma pergunta. Então, usando uma equação que a gente tinha da semana passada, o trabalho de uma força é o produto do módulo da força pelo deslocamento, pelo cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Como esse deslocamento é horizontal para a direita e a força também horizontal para a direita, então o ângulo é de 0 grau. O cosseno de 0 grau vale 1, então o trabalho da força F durante o deslocamento D é dado pelo produto F vezes D. Tá bem? Quero deixar registrado aqui que, curiosamente, força é um vetor, deslocamento também é um vetor. Quando eu componho um vetor com um vetor, eu estou fazendo uma operação matemática que a gente não estuda em física elementar, que é produto vetorial, produto escalar, são possibilidades que eu tenho de fazer quando eu opero. Aqui eu estou fazendo um produto escalar. Então, um vetor vezes uma força, desculpe, um vetor vezes um vetor pode dar um número só, tá bem? Então, é isso que está acontecendo aqui. Então, o vetor força vezes o vetor deslocamento dá o trabalho, e o trabalho é dado por esta equação. Isso tudo foram umas coisinhas que a gente foi trazendo de lá da semana passada. Na semana de hoje, eu vou pegar esta equação, o trabalho é a força vezes o deslocamento, vou aplicar a segunda lei de Newton, que fala que força é massa vezes aceleração, e uma equação de lá da cinemática, movimento retilíneo uniformemente variado, que é a chamada equação de Torricelli. Lá você costuma ter a equação horária de posição, S é igual a S0 mais V0T mais 1 meio de alfa T2. Você costuma ter a equação de velocidade, equação horária de velocidade, portanto, de tempo. V igual a V0 mais alfa T. Se você misturar as duas e tirar o tempo, você tem a combinação entre velocidade e aceleração. Essa equação foi formulada pela primeira vez pelo Torricelli e está escrita aí na primeira linha no alto. A velocidade final é a velocidade inicial, a velocidade final ao quadrado, é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A, que é a aceleração, vezes ΔX é o deslocamento, é o D para mim nesta figura. Tá bem? Se você fizer umas matemáticas aí, eu posso fazer depois e enviar para vocês, eu chegarei na equação de baixo. O trabalho, lembre-se que o trabalho estava escrito assim, força vezes deslocamento. Eu vou substituir aquela força por MA e a aceleração eu vou tirar de lá da equação do Torricelli. Então, se eu substituir aí, eu vou ter como trabalho igual mv2 sobre 2
menos mv02 sobre 2. Como mv2 sobre 2 é a energia cinética de um corpo, então o trabalho é a energia cinética final menos a energia cinética inicial, ou, como está escrito na equação de baixo, ΔEC, quer dizer, variação da energia cinética. Esse é o teorema da trabalho e energia cinética. O trabalho de uma força que atua num corpo é igual à variação da sua energia cinética. Vamos ver como é que isso apresenta, ou como é que isso aparece em exercícios. Primeiro deles, um motorista conduzia seu automóvel de massa 2.000 quilos. Meu Deus! 2 toneladas. Tá certo. Tá certo. É um carro, um carro pesado. Tá bem. Um motorista conduzia seu automóvel de massa 2.000 quilogramas, que trafegava em linha reta, com velocidade constante, de valor 72 km por hora, quando, de repente, avistou uma carreta atravessada na pista. Ato contínuo, pisou no freio. Transcorreu 1 segundo entre o momento em que o motorista avistou a carreta e o momento em que ele acionou o sistema de freios. Esse é o chamado reflexo, né? A gente demora um tempo. Iniciada essa tal frenagem, ela teve uma desaceleração, o que está certo, né? Quando eu piso no freio, eu passo a diminuir a velocidade. Eu atuo com uma força contrária ao movimento. E essa força é o atrito do pneu com o chão. Então, eu travo o pneu raspa no chão, pelo atrito, o carro vai desacelerar. A desaceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando-se a massa do motorista, sei lá, o motorista deve ter 100 quilos, nem é tanto, né? 50, 60, 70, perto da massa do veículo, 2.000, desprezando a massa do motorista, é como se ele não tivesse, assinale a alternativa que apresenta em Joule a variação da energia cinética desse automóvel do início da frenagem até o momento da sua parada. O problema tem solução muito simples, é a variação da energia cinética, é a energia cinética no começo menos a energia cinética no fim. Está querendo só a variação da energia cinética. 2 coisas eu queria chamar a atenção para vocês. 3, na verdade. O problema é de solução muito simples, mas ele tem 3 coisas aqui que poderiam complicar a vida de quem está incerto ou inseguro. Então, primeira coisa, a massa 2.000 quilogramas. Parece que está tudo bem, lembrando que quando eu for fazer um problema de física, eu vou trabalhar no chamado sistema internacional. Massa em quilogramas, distâncias em metros, tempos em segundos e forças em newtons, tá bem? Se isto é assim, eu tenho um primeiro problema. A velocidade do corpo é de 72 km por hora. Então, sinal amarelo, eu tenho que mexer nisso, tá bom? Vai ser muito simples. De repente, ele pisa no freio, mas demora 1 segundo desde que ele viu para pisar no freio. É uma informação correta, é o reflexo, é isso mesmo, mas nesse problema não tem utilidade nenhuma. Porque se eu estou falando do trabalho, ou se eu estou falando da variação da energia cinética, ele pode estar com a intenção ou não de frear, mas enquanto ele não pisar no freio, não muda nada a velocidade. Portanto, este 1 segundo podia ser 10 segundos. Melhor não, porque 10 segundos batia na carreta. Mas o fato de ter demorado o reflexo dele 1 segundo e meio, 0 segundo, 0,5 segundo, né? Isso não interfere. Então, é um dado que poderia complicar, mas ele não tem nenhuma utilidade nesse problema. E a outra coisa é que ele dá desaceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. É certo. É provavelmente essa desaceleração que faz o corpo parar e, portanto, perder a energia cinética. Mas para resolver esse problema, eu não preciso disso. E acho que tem uma pegadinha a mais. 10 metros por segundo ao quadrado é, no geral, nos problemas, a aceleração da gravidade. Então, um aluno mais desatento, vamos dizer assim, podia ter saído por uns atalhos e se perdido nos atalhos, tá bom?
Então, por hora, o tempo do reflexo não muda nada, porque ele começa a frenagem depois que ele pisa no freio, e se esta frenagem for maior ou menor, mais lenta ou menos, também, isso quer dizer, se a desaceleração for maior ou menor, não muda nada, ele só quer saber quanto muda, quanto varia. Então, o nosso único problema aqui são os 72 km por hora. A gente já fez esta conta no outro momento, mas eu reafirmo aqui mais uma vez. Se você tiver uma grandeza em quilômetros por hora e quer passar para metros por segundo, é só dividir o número por 3,6. O contrário é multiplicar por 3,6. Da onde saiu esse número mágico? 1 quilômetro são 1.000 metros. Estou querendo passar de quilômetros para metros. E 1 hora são 3.600 segundos. Então, é só você ver a combinação de 1.000 com 3.600, vai dar ou 3,6 ou 1 sobre 3,6. Tá bom? Então, a solução do problema simples é assim. Primeiro, passar a sua velocidade de quilômetros por segundo de quilômetros por hora para metros por segundo. Dividindo por 3,6 vai dar os tais 20 metros por segundo. Depois é só aplicar a equação, ou a fórmula que define a energia cinética. A energia cinética, no começo da frenagem, quando ele pisa no freio, o carro está com velocidade 20. Quando eu tirei 20, 72 km por hora viraram 20 metros por segundo. Então, a fórmula, energia cinética, mv2 sobre 2, segunda linha, m é 2.000 vezes v ao quadrado sobre 2, terceira linha, 2.000 vezes 400, o 400 é o 20 ao quadrado. Bem, e aí, então, dá 800 mil sobre 2, dá 400 mil. E eu relembro vamos chamar assim, uma forma de escrever. 400 mil está tão certo quanto a forma de baixo, 4,0 vezes 10 à quinta. Tá bem? As duas estão corretas. Às vezes, nesse caso, como ele está pedindo uma alternativa, portanto, você tem que olhar para a forma com que estão as alternativas, eu vou voltar lá, tá bem? Então, todas as alternativas estão como potência de 10, então eu vou ter que transformar aqueles 400 mil em potência de 10. Então, quando eu digo 400 mil, é porque a vírgula está lá à direita, para mim, do último zero. Então, a notação científica é trazer a vírgula até a casa da unidade. Então, os 400 mil deve virar 4. Para isso, a vírgula tem que andar para a esquerda 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, ele fica 4 vezes 10 à quinta, que foram as casas que eu pulei para ajeitar a vírgula. Ora, esta era a energia cinética quando ele começou a frenagem. Se o carro parou, todos nós esperamos que ele tenha parado para não bater na carreta, então, no final, ele não tem velocidade. A variação da energia cinética é a energia cinética, no fim, zero, porque ele está parado, não tem velocidade, menos a energia inicial. E a energia inicial é 4,04 vezes 10 à quinta. Deu negativo. O que quer dizer negativo? Que o corpo perdeu essa energia. Ufa, ainda bem. Se não tivesse perdido energia, ele batia no caminhão. Tá bem? Oh, veja que tem uma armadilha aí. A alternativa A é 4 vezes 10 à quinta e a alternativa D de dado é menos 4 vezes 10 à quinta. Essa é a correta, porque a variação de energia cinética foi uma variação negativa. Ele perdeu energia. Menos quer dizer, perdeu 4 vezes 10 à quinta. Tá bom? Ok? Parênteses para aquele exercício de sempre. Eu tenho insistido desde o primeiro encontro que uma coisa é tentar a resposta para a pergunta, outra coisa é responder a pergunta sem saber nada de como chegar na resposta. Suponha que eu não saiba do que se trata, não tenho a menor ideia, e eu olho para as alternativas. Se eu tivesse que chutar, eu iria ou na A
ou na D de dado, porque é a única alternativa que repete o mesmo valor numérico. Tá bom? Então, este é um critério. Eu quero lembrar para quem esteve no primeiro encontro que, assim, as provas anteriores promovidas no concurso da SEDUC mostram um gabarito de respostas razoavelmente bem distribuídos. Não tem respostas iguais em sequência. 38A, 39A, 39, desculpe, A, 40A, não. É A, B, C, A, D, C. Então, eu olharia para este critério. Eu tenho algumas questões que eu sei e que respondi certo, e as outras eu vou chutar. Então, agora, vou chutar com critério, não é chutar, minha mãe mandou, não, algum critério. Então, tentar distribuir. Então, se a questão anterior é A e a questão seguinte é B ou C, eu não colocaria nem A nem B. E se eu tenho que decidir entre essas duas, eu iria dar 5, ou a A ou a D, repito por quê? Porque é a única que tem a mesma resposta, justamente para pegar o cara que chega no valor 4 e, desatento, responde para a primeira. Veja que gozado, ou não. A errada é justamente a primeira. Claro, o cara que chega a 4 vai para a primeira, pá, aqui está construído para ele errar. Estranho, né? Fazer uma prova para o cara errar. Mas aqui está construído para ele errar. Ele tira 4, olha, faz a conta da 4, ele vai para cá, o primeiro é 4, fala, mas você acha? Sim, sim, sim. As pessoas são desatentas e às vezes acontece isso. Tá bom? Então, essa solução foi muito simples, foi só para exercitar a equação. O outro problema da Getúlio Vargas, ainda do conteúdo relativo a trabalho e energia cinética. Em alguns países da Europa, os radares fotográficos das rodovias, além de detectarem a velocidade média, portanto, a velocidade num trecho, são capazes de determinar velocidade... Desculpe, deixa eu me atrapalhar. Em alguns países da Europa, os radares fotográficos das rodovias, além de detectarem a velocidade instantânea, que é a velocidade num ponto, eles são capazes de determinar a velocidade média entre dois radares. Então, você tem dois radares, o sistema é sofisticado, que diz quanto é a velocidade aqui, diz quanto é a velocidade aqui e diz quanto é a velocidade média, tá bem? Considere 2 desses radares instalados em uma rodovia retilínea e horizontal. Todos os nossos problemas serão sempre resolvidos da forma mais simples. Sempre é retilíneo, sempre é horizontal, sempre é uniforme, despreze o ar, despreze não sei o quê, condições ideais e tudo por aí afora. Então, considere 2 radares em uma rodovia retilínea e horizontal. A velocidade instantânea de um automóvel de 1.500 quilos de massa registrada no primeiro radar é 72 km por hora. 1 minuto depois, o radar seguinte acusou 90 km por hora. Qual é o trabalho realizado forças ou pela resultante das forças que atuam no automóvel durante esse trecho? Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, primeiro dado, massa 1.500 quilogramas. Ok, dentro do que eu espero. Massa em quilogramas, tempo em segundo, distância em metro, força em newton. Acontece que nem a velocidade num ponto nem no outro estão em metros por segundo, distância em metros, tempo em segundo. Então, mais uma vez, eu tenho que fazer essa transformação. Olhem que outra vez as respostas todas estão com potências de 10. Tá bem? Potências de 10. Vamos lá. Mais uma vez, a primeira tarefa é transformar quilômetros por hora em metros por segundo, e isso se faz dividindo por 3,6. A solução do problema, então, fica assim. Uma velocidade é 90 km por hora, dividido por 3,6 vai ser 25 metros por segundo. A outra, 72 km por hora, dividido por 3,6, 20 metros por segundo. Então, lembra que o problema diz no começo, volto a ele. No começo, no primeiro radar, a velocidade é 72. E depois, a velocidade é 90. Então, a velocidade aumenta. Seja em quilômetros por hora ou em metros por segundo, a velocidade aumenta. Então, esse é um trabalho motor, positivo, o corpo ganha energia.
Se tivesse que ter sinais aqui, ele teria que ser positivo, porque ele ganhou velocidade, ganhou movimento. Então, voltando para cá, o trabalho, que é a pergunta, a variação, né? Aí está escrito errado, está escrito o contrário. A variação do trabalho é a energia cinética, é o contrário. O trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, esse triangulinho, não sei se vocês veem, quando eu faço esse movimento na minha tela, aparece de vocês? Aparece esse movimento na tela? Não? Não. Ah, ótimo. Então, esse delta aqui está no lugar errado. Ele deveria estar aqui. Então, o trabalho é a variação. Delta na física a gente identifica como sendo trabalho. Desculpe, variação. Trabalho é a variação da energia cinética, escrito desta outra, abrindo a variação da energia cinética. É a energia no fim menos a energia no começo. A energia no fim é massa, velocidade no fim, ao quadrado, dividido por 2. No começo, massa, velocidade no início, ao quadrado, dividido por 2. Lembrando aqui que, para que a resposta esteja no sistema internacional, trabalho, energia no sistema internacional, é em joule. Eu preciso que as outras coisas estejam, então, em metros segundo e quilogramas. Tá bom? Então, agora é fazer conta. Fazer esse mundaréu de conta aí. Eu não sei como é que você faria, mas 25 ao quadrado está aqui, 625, 20 ao quadrado está aqui, 400. Eu, não sei, dividiria por 2 primeiro, mas, de qualquer maneira, esta conta, se ela estiver certa, dá 468.750. E esta conta, se ela estiver certa, dá 300 mil. Um menos o outro, 168.750 joules. Mais uma vez, como as respostas estão todas em potência de 10, eu vou tirar a vírgula que está aqui depois do zero e ela vai mudando de posições, está aqui no centena do milhar, dezena de milhar, milhar, centena, dezena, vai para o 1,6, unidade. 1,68750 vezes, como a vírgula andou 5 casas, 10 à quinta. Bem, a resposta correta... Ih, não tem nenhuma. 1,5. Isso. Essa é a conta exata, que é aproximadamente... Então, lá são todas casas com uma única vírgula decimal. Então, vai ser 1, qualquer coisa. Aqui é 1,68, se vocês quiserem assim. 1,68 está mais perto de 1,70 do que de 1,50. Então, a resposta aí é 1,68, é a mesma coisa, aproximadamente, de 1,7. E é por isso que eu chego nesta alternativa D de dado. Tá bem? As outras, você pode ver que estão todas elas muito longe. Eu suponho que ele está apostando em que a pessoa errou naquela conta de multiplicação e divisão. E essa daqui, a A, difere da D de dado pelo critério de aproximação. A pessoa talvez pudesse pensar assim, 1,6, 1,6 é perto de 1,5. É verdade, 1,6 está tão perto de 1,5 como perto de 1,7. Aliás, 1,6 está bem na metade. Mas a resposta não é 1,6, é 1,68. Né? E se você quiser aproximar a terceira casa, não é nem 1,68. Se você tirar os 750, é 1,69. Portanto, é bem mais perto do que 1,7. Isso faz parte de critérios de aproximação. O critério usado na física é quando a casa que você vai eliminar é menor que 5, 0,5, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, aumenta, quer dizer, ajusta para baixo. Se ela for 5 ou 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, ajusta para cima. E é isso que foi feito. Então, eu estou tirando o 8, tá bem? A casa que eu estou eliminando é o 8 é mais do que 5, então eu faço que a anterior aumente, vai para 1,7.
O raciocínio é que 1,68 está mais perto de 1,70 do que de 1,65. Esse é o raciocínio. Tá bom? Deixa por aí, nós vamos voltar daqui a pouco a fazer problemas que vamos misturar essas coisas. Quantidade de movimento é uma outra grandeza que eu vou apresentar aqui para vocês. E apresento aqui para vocês a partir de uma figura ou de uma experiência que pode ser feita. Nós não vamos fazer porque nossas escolas não têm laboratório, né? Ah, tem laboratório? Tem, mas não tem equipamento. Bom, é esse. Esse é um dos nossos dilemas, mas estamos na luta para isso. Então, esse experimento é chamado pêndulo de Newton. Newton é o homem da mecânica, a primeira lei de Newton, ação e reação, força igual a massa vezes a aceleração, lei da inércia, tudo isso é Newton. Lei da gravitação, Newton, tá certo. Esse experimento consta de 5 bolinhas absolutamente iguais, presa por um fio leve, vamos chamar assim, desprezível o peso do fio em relação a essas bolinhas. Não pode ser uma bolinha de bilhar presa por uma corrente de segurar navio. Então, é um fio fino de massa desprezível em relação à peça, que são as bolinhas. Então, vamos aqui pensar em bolinhas de bilhar, que são bolinhas duras e que não se deformam. Tá bem? A cor aqui é diferente, só que para a gente diferenciar uma da outra, mas não faria nenhuma diferença isso. Tá bem? A cor não é um diferencial. O que precisa é que elas sejam iguais, homogêneas, de massas iguais, presas por fios absolutamente inextensíveis, flexíveis e de massa desprezível em relação à bolinha. A experiência consta de você fazer o seguinte: numa das extremidades, você levanta a bolinha, importante, o fio continua esticado, você levanta a bolinha a uma altura H e solta a bolinha. O que vai acontecer é que, logo em seguida, você vai ver a bolinha da outra ponta, as cores aí é só para mostrar a outra ponta, a bolinha da outra ponta levantando uma determinada altura. Se você for medir, e é possível fazer isso com precisão, você vai ver que a mesma altura que você largou a bolinha verde da esquerda vai ser a altura em que sobe a bolinha vermelha da direita. O que é que está acontecendo aí do ponto de vista físico? Lembrando a nossa aula anterior. Se eu pego um corpo e eu o elevo a uma altura H, ele tem energia potencial da posição H, gravitacional, porque tem que ver com a altura em que ele está nesse momento. Então, esse corpo tem energia potencial gravitacional quando ele está na posição H, de altura H. Eu o solto, ele vai descendo gradativamente. Ao descer gradativamente, a altura vai diminuindo, o que significa dizer que ele passa a ter gradativamente menos energia potencial de posição. Ao mesmo tempo, ele está ganhando velocidade. Pelo teorema da conservação da energia cinética, o que vai acontecer é que a potencial gravitacional vai se transformar em energia cinética. A energia se mantém constante. A altura vira velocidade. Quando ele chega um trisquinho, como se diz aqui no Ceará, para bater na bolinha azul, a bolinha verde bater na azul, ele tem velocidade máxima, V, porque toda a altura, ele já está na altura H, está no chão, vamos chamar assim, é chão, é a referência, toda a altura virou velocidade. E aí, acontece alguma coisa que a gente não consegue ver e o corpo sobe lá na outra. Então, o movimento, por enquanto vamos deixar o movimento com aspas, o movimento vai ser transmitido da bolinha verde para a bolinha azul, para a marrom, para a amarela e para a vermelha. O que acontece é que qualquer bolinha do meio, a amarela, por exemplo, ela recebe o movimento, se você quiser, a velocidade da bolinha marrom à sua esquerda e transmite para a vermelha. Agora, a vermelha não tem para quem transmitir, é a energia cinética dela, a bola. Ora, se ela tem velocidade, se tem cinética, o que vai acontecer é que ela se movimenta. Como ela está presa no fio, ela não pode andar de forma longitudinal para a direita. Então, ela vai subir porque está presa no fio.
E vai subir por quê na altura H? Porque a energia se conserva. Então, a altura H da bolinha verde vira a cinética da bolinha verde batendo na azul, que transfere para as demais, que, por sua vez, transferirá para a vermelha, que outra vez vira energia potencial. E vocês imaginam o que acontece na volta? Bate a vermelha na amarela, bate na marrom, bate na azul, e a verde sobe, e a outra sobe, e a outra sobe, e a outra sobe. Então, eu devo ter um sistema em que ficam subindo as bolinhas das extremidades. Se, de verdade, não se perdesse nenhuma energia, isso era contínuo, não parava nunca. Tá bem? Mas como a cada colisão eu vou perder um trisquinho de energia, então o que vai acontecer, se você deixar, é que ela vai ser cada vez subir menos, até praticamente não se deslocar. Gasta-se energia. A conservação da energia é uma situação ideal. Tá bem? Então, o que eu estou vendo aqui é que nessas sucessivas colisões, dá para entender sucessivas colisões? É a bolinha verde batendo na azul, que por sua vez bate na marrom, que por sua vez bate na amarela, que por sua vez bate na vermelha, que sobe e bate na amarela, blá, 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 blá. Uma coisa curiosa, se eu fizer isso, o que é isso agora? Eu não vou subir só uma bolinha, mas eu vou subir duas bolinhas iguais à mesma altura. Se eu soltar as duas, o que vai acontecer é que este movimento se transmite. As duas vêm, batem na amarela, que transfere para... Desculpe, batem na marrom e transfere para amarela e para vermelha. E sobem amarela e vermelha. Então, o que eu estou querendo aqui ressaltar com esta figura e com o autor do livro é que este movimento que é transferido tem que ver com velocidade e tem que ver com os corpos, tem que ver com a massa dos corpos. Então, se eu tenho 2m, lá vai subir 2m. Então, a partir daí, eu vou definir uma grandeza que é chamada quantidade de movimento. A quantidade de movimento é prima da energia cinética. Por que prima? Porque a energia cinética é... Energia cinética, eu estou lembrado. Um meio de mv2 sobre 2. Deixando os números de lado, a energia cinética é medida por uma característica do corpo, a sua massa, e pela característica do seu movimento, a sua velocidade. mv2 sobre 2. A quantidade de movimento é igual. É medida por uma característica do corpo, a sua massa e o seu movimento. A diferença, ou as diferenças, é que, enquanto a energia cinética é uma grandeza escalar, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Isso quer dizer que a quantidade de movimento tem módulo, tem direção e tem sentido. Bem, o que eu queria que a gente, ao final de tudo isso, vamos chamar assim, apreendesse esta percepção. Tanto quantidade de movimento quanto energia cinética, elas estão atribuídas a partir das mesmas grandezas. O corpo, massa, e sua velocidade. Um mede vetorialmente e o outro mede escalarmente. Para medir vetorial e escalarmente, eu preciso usar equações diferentes. É para dar coerência no grande paradigma da física. Tá bem? A unidade é quilos, né? Massa é quilos, velocidade é metros por segundo, então fica quilo vezes metros por segundo. Não tem nenhum nome especial para isso. Vamos fazer agora uma coisa parecida com o que eu fiz no começo da aula de hoje. O que foi o começo da aula de hoje? Eu posso voltar. Está aqui. A primeira coisa na aula de hoje foi a gente mostrar a relação entre esta força aplicada no corpo, a força F, e a sua variação de movimento, a sua variação de energia cinética. A força F produz uma variação de energia cinética. Aqui, tratada escalarmente. E nós vamos agora repetir a mesma ideia. Eu tenho um determinado corpo, está numa horizontal, sobre ele eu aplico uma força F.
essa força F acompanha o corpo durante o deslocamento, que não está representado aí, mas esse deslocamento gasta um tempo T, ou ΔT, como na física, a variação do tempo. Então, lá nós dizíamos, a variação da energia cinética, a ação da força produzia a variação da energia cinética, era medida pelo trabalho. Aqui nós vamos fazer uma coisa parecidíssima, só que vetorialmente. A variação da quantidade de movimento é medida pelo impulso, que é a ação da força durante um determinado tempo. Tá bem? Isso fica assim, impulso de uma força é o valor do vetor força vezes o tempo que ele atua. Ora, se o impulso é um vetor, ele tem módulo, ele tem direção e ele tem sentido. Tá bem? Da mesma forma com que fizemos lá, o trabalho era igual à variação da energia cinética. Aqui o impulso é a variação da quantidade de movimento. Agora, que fique claro, quantidade de movimento vetorial, módulo, direção e sentido. Embora, nos nossos problemas, quase sempre, muito raramente, você vai ter um problema plano no eixo XY, o movimento no eixo XY. Seus movimentos serão sempre lineares, ou quase sempre, ou na maioria, portanto, você vai ter força A ajudando ou força A atrapalhando. O que quer dizer que o módulo varia, mas direção e sentido, direção é sempre a mesma, horizontal, o sentido pode ser para um lado e para o outro, então fica um positivo e o outro negativo. Então, a operação vetorial aqui vai se reduzir a um positivo no eixo, a um negativo contrário ao eixo. Tá bem? Vamos ver como é que isso aparece em exercícios. Lá vamos para o primeiro exercício, PUC de Minas. Uma força de 6 newtons, está tudo bem, né? Sistema internacional. Atua ou atuando sobre um objeto em movimento, altera sua quantidade de movimento de 3 km/s ao quadrado. Tudo do sistema internacional, km/s ao quadrado. Durante quanto tempo essa força atuou sobre o objeto? Então, é um problema que acabamos de ver. Tá bem? Eu tenho uma força de 6 newtons que altera a quantidade de movimento e ele quer saber o tempo. Então, a equação simples, aqui, é o impulso é a variação da quantidade de movimento. Ah, mas ele não pôs o vetor. Isso. Ele não pôs o vetor porque eu estou trabalhando com o corpo numa horizontal. Tá bem? Ele não fala. Eu volto a insistir o que disse no outro momento. Se o problema não dá essa informação, vocês vão considerar sempre que a situação é ideal. Não tem atrito, a mola não atrapalha o movimento, não há perda de energia, tá bem? Se ele não falou, considera a situação ideal, senão não dá para se resolver. A matemática não dá para se resolver, tá bem? Então é isso. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. A variação da quantidade de movimento, o problema já deu. Atenção, veja o que o problema fala. Eu não sei quanto é a velocidade inicial, nem sei quanto é a velocidade final. Eu sei que ela varia a quantidade de movimento, nem sei a massa desse corpo. A quantidade de movimento varia 3 quilos vezes metros por segundo. Então, é só substituir, ΔQ é 3, a força é de 6, isso dá 0,5, alternativa A, tranquilo, tranquilo. Tá bom? Problema seguinte. Ih, rapaz. Suponha que você tenha que fazer essa questão. Eu quero que você me proponha uma possibilidade de resolver essa questão sem ler qual é o objetivo da questão. Quê? Isso, sem ler o objetivo da questão. Do que é que eu estou falando? Não fiquei maluco, não. Um dos primeiros lembretes que eu fiz para você, quando a gente estava resolvendo problemas de física, acho que a nossa primeira aula de vetores, eu fiz uma proposição que vou mais uma vez aqui assinalar. Eu repito, estou aqui trabalhando alguns conteúdos no sentido de ajudá-los a resolver questões. Mas, como eu sei que os conteúdos de física são muito maiores do que nós tratamos aqui, eu também estou apresentando critérios para você
responder questões sem sabê-las exatamente, sem saber resolvê-las. Uma das coisas que eu disse na nossa segunda aula, primeira de física, é: se eu estou numa prova de física, eu não sei do que se trata, e ele deu um gráfico, calcule a área da figura formada entre a linha e o eixo X. Essa área, muito provavelmente, é a resposta. Ah, então quer dizer que eu não sei nada, tem um gráfico, faço a área? Sim. Repito, se é para chutar, nós estamos chutando. Se é para chutar, nós vamos chutar com critérios. O primeiro critério, não ficar repetindo a mesma letra. No geral não é assim. Bom, tá bom, já sei que não vai ser a letra A, porque as duas já foram A. Isso, a terceira A não vai ser. Então, se aquelas que você sabe a resposta, você já respondeu, essa não deve ser igual àquelas. Então, e no caso de física, havendo um gráfico, e isso calcula a área. A área é a resposta da sua questão. Essa é exatamente um caso. O gráfico a seguir representa a variação da força em função do tempo. Vamos ler este gráfico, depois eu vou ver a pergunta. No instante zero, a força é 15, e aí vai passando o tempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos. Aqui. Durante este trecho do movimento, que usou 8 segundos, a força foi sempre a mesma. Depois a força começa a diminuir, tá bem? Ela era 15, vai diminuindo, até ser zero no momento 15. Então, é um corpo que está numa determinada circunstância, força constante, isso quer dizer que ele está sendo acelerado, e depois ele continua sendo acelerado, só que com menos força. Calcule o impulso. Calcule o impulso de 0 até 15. Esse é o caso típico daquele que eu falei. O impulso, lembrando o conceito, é força vezes tempo. Quando eu fizer a área aqui, vai dar exatamente isso, força vezes tempo. Tá bom? Mas repito e reafirmo, né? A solução disso vai ser a área desta figura. A área da figura entre 0 e 15 segundos. A figura entre 0 e 15 segundos é esta figura que é um trapézio. Ih, rapaz, eu não sei como é que é a área de trapézio. Não tem nenhum problema, não. Porque esse trapézio pode ser entendido com este retângulo, tá bem? Lado 0 até 8, 8, altura 15, mais este triângulo da tua direita. Então, eu vou fazer a área deste retângulo, base 8, vezes a altura 15. Não se preocupe que tem o tamanho 8 é maior que o tamanho 15. Sim, na figura sim, porque eles estão usando escalas diferentes. Não se preocupe com isso. Então, este retângulo tem, vamos chamar assim, base 8 vezes a altura 15. E este triângulo tem base 15. Não é base 15. A base deste triângulo vai de 8 até 15, portanto, 7 vezes a altura 15. Então, a soma deste retângulo com este triângulo está aqui. A área do retângulo, base vezes altura, 8 vezes 15, 120. Ok? A área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Então, é 7. Lembrando de onde é que eu estou tirando o 7. É aqui, ó, de 8 até 15. Tá bem? É esse o lado do triângulo, se você quiser, a base do triângulo. Bom, então, 8 vezes 15 dividido por 2, 52,5. A área total, portanto, o trabalho total, é a área do retângulo mais a área do triângulo. 172,5. Essa é a resposta, não tem alternativa. Essa é a resposta desse exercício. Tá bom? Ele está aqui, mais uma vez, para te chamar a atenção para esse aspecto, essa característica, né? Dê um gráfico, calcula a área. Se não souber, calcula. Se não souber do que se trata, né? Calcula a área. Tá bem? Conservação da quantidade de movimento. É semelhante à conservação da energia. Em determinadas circunstâncias, a energia se conserva. Quais são as circunstâncias? Em que não há perda de energia. Tá bem? Situação ideal.
aqui nós vamos ter uma situação também, aspas, ideal para conservação da quantidade de movimento. Vejamos. Há um pouquinho de tempo atrás, nós trabalhamos com esta equação. O impulso é a variação da quantidade de movimento. Então, essa é a primeira equação aqui em cima, né? Impulso é força vezes variação do tempo, é a variação da quantidade de movimento. É o teorema do impulso. Ora, nessa circunstância, eu estou pegando este pedaço da equação, força vezes tempo é igual a quantidade de movimento, ou força é igual a quantidade de movimento sobre tempo, uma bobagem. Mas, em todo caso, o que eu estou querendo aqui chamar a atenção é que, para este pedaço da equação, força, que é a mesma aqui. Se a força é zero, se eu não tiver uma força atuando no corpo, que aqui eu vou chamar de sistema, então a variação da quantidade de movimento também será zero. Então, se força é igual a zero, zero vezes qualquer que seja o tempo vai dar zero. Então, delta Q, variação da quantidade de movimento, vai ser zero. O que é esta força ser zero? Se eu tenho um corpo e que não tem ninguém atuando nele, ou a resultante das forças atuando nele é zero, a resultante é zero, então a quantidade de movimento deste corpo, ou desse sistema de corpos, ele se conserva. Isso quer dizer que a quantidade de movimento final é igual à inicial, como está escrito na equação aqui de baixo. Ok? Tá certo? Então, se, veja alguma circunstância, um corpo, por exemplo, esta borracha, não sei se vocês veem esta borracha colocada aqui em cima deste corpo. Não é que não tenha força sobre ela, tem sim, tá bem? Ela tem a terra puxando para baixo, tanto que se eu tirar do suporte e largar, ela cai. Então, tem uma força atuando para baixo, e nesse caso tem uma força atuando para cima, que é a do caderno que transfere a força da minha mão. Então, a minha mão aplica uma força para cima, que equilibra a força-peso para baixo. Se eu deixar de ter a minha mão equilibrando a força-peso, o que vai acontecer, vocês sabem, o corpo cai. Tá bom? Então, neste caso de um corpo apoiado numa mesa, ele tem resultante zero. Não quer dizer que a força seja zero. Mas o que me interessa aqui é, sendo a resultante zero, não há impulso. Então, a quantidade de movimento se conserva. Vamos ver como é que isso aparece num determinado problema. Em um rink de patinação, esse aqui é um problema feito em Sobral, a situação é de Sobral, que é do exterior, que é da Europa, lá tem gelo, tem neve, então em Sobral a gente precisa ter passaporte para ir para Sobral. Tem alguém aqui que é de Sobral, é? O Ivo, quando vê isso, vai puxar minha orelha, vai xingar minha mãe. Mas deixando a minha mãe e o Ivo de lado, estou num rink de patinação, 2 patinadores, um de 40 quilos e outro de 60 quilos, estão parados e um em frente para o outro. Né? Atenção, ele não falou o que é 40 quilos, mas eu já sei. Quilogramas é massa. Então, um tem massa 40 e o outro tem massa 60. Um deles resolve empurrar o outro e ambos passam a se mover em sentidos opostos. É uma coisa curiosa, né? Ele empurra o outro, ele acha que é só o outro que está sendo empurrado. Terceira lei de Newton, força de ação e reação. Se ele empurra o outro, ainda que ele faça o movimento, tem uma força no sentido contrário que vai atuar sobre ele também. Mas deixando então, estou no rink de patinação, 2 patinadores, um tem massa 40, o outro tem massa 60, estão de frente um para o outro, um empurra, e o patinador de 60, o mais... A gente costuma falar mais pesado, né? Ele tem mais peso, mas não é 60 o peso, tá bom? Então, o patinador de 60 sai com velocidade 4 metros por segundo. Determine a velocidade do outro patinador. A situação descrita pode ser representada por esta figura, tá bem?
um corpo de massa eminho e um corpo de massa emão. Um é menor e o outro é maior. A figura, de onde eu tirei, faz um erro, um equívoco, porque ele diz que o corpo de massa eminho sai para um lado, que está correto, com velocidade v, e o outro de massa emão sai para o outro lado com a mesma velocidade v. Isso está errado. Isso só estaria certo se os dois tivessem a mesma massa. Tá bom? Então, eu estou chamando a atenção porque a figura não está correta. Devia ser velocidade 1, velocidade 2. Velocidade do pequeno, velocidade do grande, sei lá assim. Tá bem? Então, primeira coisa, por que todo esse bafafá de patinadores, bobagem? Não. O que ele está querendo colocar do patinador é que não haverá atrito. Não haverá atrito. Quando você põe um patim como esse, né, é uma lâmina sobre o gelo, ao comprimir o gelo, por compressão, veja que coisa curiosa, né? Por compressão, o gelo derrete. Se o gelo for aquecido, ele derrete. Mas se eu comprimir o gelo, ele também derrete. Se você comprar um pacote de gelo lá no supermercado, né? Então vamos fazer um churrasco, isso aí, você leva a cerveja, tá bom, eu levo o gelo. E não vai dar certo, cerveja com gelo, vai pôr gelo. Tia C, para a gente pôr o gelo na cerveja. Não, vamos fazer caipirinha, tá bom. Você leva a pinga, eu levo o limão e eu levo o gelo. Se você for comprar um pacote de gelo lá no supermercado, você vai ver que está grudado um no outro. E por que grudou o gelo? Porque derreteu quando veio da fábrica. Pode ser. E depois quando congelou. Mas o simples fato de um comprimir junto ao outro derrete uma face e depois ele pode se outra vez solidificar. Então, o patim aqui é só para garantir que não haverá atrito. Tá bem? Então, não tem atrito na horizontal. Como o corpo está apoiado, o peso para baixo é sustentado pelo rink para cima. Então, nesse conjunto, nesse sistema, quem é o sistema? É o conjunto eminho-emão. Esse sistema está isolado, é assim que eu digo na física. A resultante das forças sobre eles é zero. As forças que vão aparecer nesse problema são forças internas ao sistema. É um aplicando força no outro, o outro aplicando força no um. Essa é a condição da conservação da quantidade de movimento. Eu não tenho forças fora, tá bom? Então, o que vai acontecer é que um sai para um lado e o outro sai para o outro. Lembrando que nós vamos resolver problemas de quantidade de movimento, portanto, são vetores. Nesse caso, quem sai para um lado, vou aqui chamar à direita o sentido positivo, eu vou chamar aqui velocidade positiva, e o outro lado vai ser velocidade negativa, certo? É aí que aparece, é aí que se manifesta a grandeza vetorial. A quantidade de movimento e a velocidade tem direção e tem sentido. Tá bem? Então, o problema fica resolvido desta maneira. Então, como o sistema dos dois patinadores está isolado, o sistema está isolado, volto a repetir, o que quer dizer isso? A resultante é zero. A resultante é zero. Embora tenha força, peso para baixo, o apoio da pista de gelo para cima se anulam, e qualquer movimento na horizontal não tem atrito, então o sistema está isolado, não tem forças atuando. Então, a quantidade de movimento ao final é igual à quantidade de movimento no início. Tá bem? A quantidade de movimento no início é a quantidade de movimento dos dois. Como os dois estão parados, lembrando do problema, tá bem? Dois patinadores estão parados. Como os dois estão parados, então a quantidade de movimento no início é massa dos dois vezes velocidade. Está parado, é zero. E qual é a quantidade de movimento depois? É a soma, atenção, soma vetorial da quantidade de movimento do emão. Ixi, fiz bobagem. É a soma vetorial da quantidade de movimento do emão mais, vetorialmente, a quantidade de movimento do eminho. Isso que eu estou chamando de soma vetorial significa dizer que aqui V para a direita é positivo, aqui V para a esquerda é negativo. Aí está a direção e o sentido. Tá bem? Então, ficou o emão vezes V, emão vezes V. Aqui não aparece, mas na equação ele coloca emão vezes Vzão.
menos eminho vezes Vzinho, tá certo? Então, aqui ele não faz diferença. O vetor V tem a mesma notação. Na equação, ele faz correto, tá? Então, este daqui para a direita é positivo, MV, e esse aqui para a esquerda é negativo, MV. Então, se a quantidade no início é zero, a quantidade final é zero. A soma aqui é este positivo menos este. Isto é uma soma. Soma vetorial, que se transforma em subtração. Tá bom? E aí é só substituir. O emão é 60, a velocidade com que ele sai é 4, o eminho é 40 e a velocidade dele é V. Tá bom? Aí eu vou fazer as contas, vai dar 6. Tá certo? 6. Adivinha, tinha que dar menos 6. Isso. Acontece que eu já assumi que ele é para a esquerda. Por isso que aparece aqui o sinal negativo. Então, eu já assumi que ele é para a esquerda, já dei a ele o sentido negativo e eu estou só achando o módulo que é 6. Se vocês fizerem esta equação aqui, fazendo simplesmente uma soma algébrica, emão Vzão mais eminho Vzinho, o que ia acontecer é que a resposta final ia dar menos 6 metros por segundo, o que está correto, porque a velocidade seria no sentido contrário. Tá bem? De qualquer jeito, as duas circunstâncias te levariam ao mesmo resultado, à mesma resposta. Tá bem? Muito bem. Tenho aqui mais 2 problemas e a gente está caminhando para o fim. Patinador, outro? Porque eu fui esse final de semana lá em Sobral. Não. Um patinador desatento, de massas. Agora, não é um patinador no gelo, né? É um cara que está andando, é um patinador street, não sei como chama isso. É um que está andando na rua, tá bem? Ele é desatento, ele tem massa 60 quilogramas, movimenta-se com velocidade de 2 metros por segundo. E um determinado... Entende por que é o patinador ou skatista? Que ele está supondo que não tem atrito entre as rodinhas e o chão. Nesse caso, a força-peso para baixo, força do chão, do apoio para cima, ele está isolado, supondo que ele está com velocidade constante. Por que eu estou supondo? Ele não fala. Sim, se ele não fala, então eu suponho sempre a situação que me é mais favorável, tudo constante. Em um determinado instante, ele se choca com um latão de lixo completamente cheio. Após a colisão, o latão é arrastado por alguns metros. A figura que ele quer montar aí, eu não consegui arrumar uma boa para colocar, é que ele bate no latão, agarra o latão e fica preso no latão. Tá bem? Então, ele e o latão é que vão continuar. Ele vai carregando o latão. Sabendo-se que a massa do latão de lixo é de 20 quilos, não é nem tão latão assim, né? É uma latinha. Bom, 20 quilos determine a velocidade do conjunto patinador mais latão. Ele está dando aqui a pista de qual é a circunstância final. Vai ter uma colisão, e depois da colisão, patinador e latão ficam juntos, constituindo um corpo só. Mais uma vez, e aí ele quer saber qual é a velocidade do conjunto, né? Então, aí as respostas. Tem um monte de coisa bem perto uma da outra, né? A e B bem perto, D e E bem perto. O que eu quero insistir aqui é que a ideia do patim é para eliminar o atrito. Portanto, ele deve estar em movimento uniforme. Tá bem? Ele não fala, mas eu também vou supor que a pista é horizontal. Se ele tivesse com um patim numa pista descendo ou subindo, a velocidade estaria diminuindo ou aumentando. Então, situação mais natural possível, mais ideal possível. Ele está na horizontal, não tem atrito, portanto, o latão está parado, ele tem velocidade constante, ninguém está atuando, não tem resultante nele, não tem resultante no latão. Tá bem? A diferença é que o latão tem resultante zero e está parado, continua parado. A resultante dele é zero, primeira lei da inércia, né? Se a resultante é zero, se não tem força, ele continua ou parado ou em velocidade constante, movimento retilíneo. Tá bem? Então, é isso que eu estou querendo. Resultante é zero, vai ter força aí? Claro que vai. O cara que vai bater no latão tem força atuando, mas a força é entre os corpos dentro do que eu vou chamar aqui sistema.
Qual é o sistema? Patinador-latão. Então, a força ou as forças são internas. Eu considero o sistema isolado, porque a resultante é nula, um está parado e outro é movimento uniforme. Princípio da conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento antes é o quê? Antes da colisão. Quantidade de movimento depois da colisão. A quantidade de movimento antes é só do patinador, porque o latão está parado. E a quantidade de movimento depois é do pacote patinador e latão. Tá bom? Então, massa vezes velocidade antes, está aqui, 60 vezes 2. E massa do corpo do patinador, 60, mais do latão, 80. Massa dos dois vezes a velocidade. E aqui, a figura que fez essa questão cometeu um erro. Estou apontando aqui o erro, tá vendo? 60 mais 20, na minha rua, 60 mais 20 dá 80, não dá 90, né? Tá certo? Eu não sei, aqui foi um erro de impressão que ninguém prestou atenção na hora que imprimiram isso. Eu copiei de uma lista na internet. Mas ele se corrige, porque está aqui embaixo. Então, esse 80 foi impresso errado, é o 80 que está aqui. Então, 120 igual a 80V, ou a velocidade é 120 sobre V, 120 das 12 sobre 8, 1,5. Portanto, alternativa muito, muito, muito simples, fácil de chegar, D de dado. Tá bom? Tá bem? As setinhas aí só tá para mostrar que ele cometeu um deslize. Outro problema típico, e aí sim eu já estou caminhando para o fim dessa nossa conversa. São 20h40, vou terminar às 9 horas como combinado. Determine a velocidade de recuo de um canhão com massa 400 quilogramas, que após o tiro libera uma bala de 8 quilogramas a uma velocidade de 300 metros por segundo. Eu já tenho aqui um frisson depois dessas aulas, espero que vocês também. Bom, está tudo certo, quilogramas, metros por segundo, sistema internacional. Então, é só fazer conta, não vou ficar preocupado com nenhum tipo de transformação, tá bem? A situação problema é essa descrita pela figura. Então, eu tenho de um lado um canhão, dentro do canhão eu tenho a bala, o projétil, se você quiser, tá bem? Todo esse conjunto, canhão mais projétil, está parado. Portanto, a resultante é zero. Portanto, ele está isolado. Então, o sistema, é assim que eu falo na física, canhão e projétil é um sistema isolado, porque ele está parado. Quando explode a carga, tá bem? Dispara lá a carga explosiva, passa a existir forças. A energia química da pólvora é transformada em energia cinética e empurra, como se fosse a mola, né? Empurra os dois corpos, atenção, os dois. Empurra a bala para um lado, no meu caso aqui para a direita, e o canhão para o outro, à esquerda. E acontece isso que você vê na figura da tua direita. Então, a bala sai para um lado e o canhão sai para o outro. Eu estou chamando velocidade Vzinho da bala e velocidade Vzão a velocidade do canhão. Volto a insistir, como o sistema antes da explosão está isolado e depois da explosão está isolado, então, o carrinho está no chão. Eu vou supor que não tem atrito e não gasta nenhum tipo de energia. E, portanto, tem resultante zero. E eu vou supor que o projétil tem velocidade constante. Não é isso que vai acontecer. Ao longo da sua trajetória, a bala do canhão vai caindo gradativamente e vai sofrendo a ação da resistência do ar. Isso significa que ela gradativamente vai perdendo a velocidade. Mas nós vamos considerar o problema imediatamente antes da explosão e imediatamente depois da explosão. Daí para frente eu não sei o que vai acontecer com a bala, o projétil, e não estou interessado no que vai acontecer com a força de atrito, que, repito, atrito aqui é o atrito do ar, né? Força de resistência do ar, que vai gastar um pouco dessa energia. Então, sendo o sistema isolado, imediatamente antes da explosão da carga,
a quantidade de movimento é igual à quantidade de movimento depois da carga, depois da explosão. Volto a insistir, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, tem módulo, direção e sentido. Nós estamos trabalhando com Vzinho, o módulo do projétil, Vzão, o módulo da velocidade de recuo, se é assim que a gente costuma ver, né? Do canhão. Tá bem? Como um está para a direita e o outro está para a esquerda, eu estou considerando as suas intensidades e os seus sentidos. O Vzinho vai ser positivo, já estou dizendo, é não sei quanto para a direita, e o Vzão vai ser negativo, não sei quanto para a esquerda. Tá bom? A equação fica assim, quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Como todo o conjunto está parado antes da detonação da carga, a quantidade de movimento antes é zero, está aqui. Igual a quantidade depois. A quantidade depois é a quantidade do projétil, 8 vezes 300. É isso? Isso. É a quantidade de movimento do projétil, 8 é sua massa, vezes a sua velocidade, 300. Menos... Por que eu estou falando menos? É a quantidade de movimento depois, é a quantidade de movimento do projétil, mais vetorialmente a quantidade de movimento do canhão. Então, como eu estou falando uma soma vetorial, eu já estou atribuindo ao canhão recuo, portanto, para nós, para a esquerda. Daqui aparece o sinal negativo. Bem? Então, fica 8 vezes 300 dá 2.400, ele já mudou de lado as equações, né? Se A é igual a B, então B é igual a A. Foi isso que ele fez. Então, 8 vezes 300 está aqui, e esses 400 REC ele passou para o lado de lá. Como ele é negativo, passa, vira positivo. Não é bem isso, mas é isso que a gente faz, né? 400 é igual à velocidade do canhão, que eu estou chamando de recuo, igual a 2.400. A hora que eu faço a divisão, 6 metros por segundo é a alternativa C, nenhuma dúvida em relação a isso. Tá bom? Essa é a forma mais comum de aparecer esses problemas de quantidade de movimento, de conservação de quantidade de movimento. Um outro problema possível é uma pessoa está em cima de um barco, o barco está num lago, o lago está em absoluto repouso, e a pessoa anda no barco num determinado sentido. Se eu estou com o sistema isolado, na situação ideal, o barco se movimenta para o sentido oposto, né? Eu quero deixar um compromisso com vocês, mas falo daqui a pouco. Eu vou deixar uma lista de exercícios. O nosso último exercício, que não é exclusivamente sobre o que nós estamos tratando aqui, mas é um mix das coisas que a gente tratou hoje e no encontro passado. Tá bem? Um torcedor de futebol do Fortaleza que vai assistir a sua final da Sula em Montevidéu, no Ceará. Eu preciso tomar cuidado quando eu falo isso, né? Porque aí quem é Ceará desliga a câmera, joga tomate no computador. Não. Então, um torcedor de futebol... Ferroviário. Pronto, todo mundo aqui torce para o Ferroviário. Pode ser do Ceará e para o Ferroviário. Pode ser Fortaleza e para o Ferroviário. O Fortaleza e para o Ceará, nunca, jamais, em hipótese nenhuma. Muito bem. Um torcedor de futebol vai assistir um jogo do Ferroviário, e durante essa partida, o Campeonato Brasileiro, o Ferroviário vem aí, Série B daqui a pouco, Série C. Isso, 2015. Resolveu utilizar seus conhecimentos de física para explicar diversas jogadas. Que cara chato, você imagina assistir jogo com esse daí, você vai assistir jogo do cara, e aí ele vai te ficar perguntando qual é a energia cinética, qual é o trabalho, mas é isso aí. Nessa perspectiva de você estar junto com esse cara chato, leia com atenção as afirmações e veja o que está certo e o que ele está errado. Então, você tem que prestar atenção no que ele está te falando para dizer o que é que está certo e o que é que está errado. Muito bem. Alternativa A. A força que o jogador exerce sobre a bola ao chutá-la é maior do que a força que a bola exerce sobre o pé do jogador. Claro, né? Tanto que a bola vai e o pé do jogador fica. Errado. Terceira lei de Newton. Quando um corpo aplica força no outro,
Quando eu empurro um corpo, eu aplico uma força nele, princípio da ação e reação, ele aplica uma força em mim também. As forças são iguais e têm sentidos contrários. Ah, e por que a bola vai e o jogador fica? O jogador é muito mais maçudo do que a bola. 2, o jogador está preso no chão pelo atrito entre ele e a chuteira dele. Aliás, a chuteira dele é feita para ter atrito mesmo, né? Para não escorregar na grama. Enquanto que a bola não. É mais leve e está absolutamente solta. Então, a mesma força produz um efeito diferente na bola do que aquele no jogador. Mas, terceira lei de Newton, as forças são iguais, força do pé na bola é igual à força da bola no pé. Então, quer dizer, quando eu dou um murro na cara do outro, a força que eu aplico na cara dele é igual à força que a cara dele aplica na minha mão. É mesmo, nunca tinha pensado nisso. Ah, mas o efeito não é exatamente o mesmo, né? Sei lá, eu nunca vi. Não quero nem ser a mão, nem ser a cara. Mas, em todo caso, a força é a mesma, ainda que os efeitos não sejam necessariamente os mesmos. Então, a primeira afirmação está correta. Força que o jogador exerce ao chutá-la é... Ah, não, está errada. É maior do que a força que a bola exerce. A primeira está errada. Está errada. Então, eu já tenho 3 alternativas. Já joguei fora B de bola e E. Se eu tivesse que chutar só sabendo essa, eu já tinha 3 alternativas e não 5. A energia cinética da bola em movimento é diretamente proporcional ao quadrado da sua velocidade. Isso aí. Muito bem. Fórmula da energia cinética. 1/2 de mv2. Então, depende da massa e depende da velocidade ao quadrado. Então, a energia cinética é proporcional ao quadrado da velocidade. Então, falso e verdadeiro. Falso e verdadeiro, eu já estou só em 2. A e C. Alternativas, né? Estão entendendo o que eu estou fazendo. Em uma determinada jogada da partida, a bola cai verticalmente de uma altura H. Desculpa. Se, em uma determinada jogada, a bola cai verticalmente de uma altura H, a energia potencial em relação à Terra será diretamente proporcional ao quadrado da altura. Ah, 1/2 de kx2, é o quadrado mesmo. Não. 1/2 de kx2 é energia potencial, mas é energia potencial de mola. A energia potencial gravitacional é mgh. É a massa do corpo, a gravidade, potencial gravitacional, é a aceleração da gravidade, e h a altura. Portanto, tudo do primeiro grau, tudo linear, não tem nenhuma potência. Então, a alternativa C, a variação da energia potencial com altura é do primeiro grau, é linear, não é potencial. Portanto, está errada. Então, a primeira está errada, a segunda está certa e a terceira está errada. Já cheguei, né? É a C. A única que dá é a C. Tá certo? A única que dá certo até aqui é a C. Vou olhar para a quarta, já nem precisaria, mas vou olhar para a quarta e confirmar as minhas respostas. Na cobrança de um pênalti, o jogador altera a quantidade de movimento da bola, que, por sua vez, é novamente alterada quando a bola se choca com a rede. É que ele está supondo que fez o gol, né? Isso, está supondo que fez o gol. Então, vamos olhar. Na cobrança do pênalti, ele altera a quantidade de movimento da bola. A bola está parada. Ele vem e bate o pênalti, chuta a bola ganha movimento. Isso. Ganha quantidade de movimento, se você quiser, ganha energia cinética também. O goleiro não pega e ela bate na rede. Ela bate na rede e deve diminuir sua velocidade. Aliás, a rede está para isso mesmo, né? Agora, choca na rede e diminui a velocidade. Não é 0, hein? Porque se fosse 0, a bola ficava parada, grudada na rede. Não é 0. Ela diminui e cai lá para o chão. Então, de verdade, a quantidade de movimento é alterada quando ele chuta e é alterada quando ela bate na rede. Portanto, essa daí está certa. Então, a alternativa que é correta é, de verdade, a alternativa C. A primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa e a quarta é verdadeira.
Tá bom? Essas aqui são esse mesmo texto que eu acabei de repetir para vocês, tá bom? Eu vou interromper o compartilhamento, volto lá para a sala e quero ter 2 palavrinhas de vocês antes da gente terminar. Estamos aqui há quase 9 horas. Bom, primeiro, assim, até onde eu estou acompanhando, esse seria o nosso último encontro. Eu tentei achar aqui o edital, mas me atrapalhei, estava fazendo outras coisas, não consegui. A gente tem uma programação que inclui aulas até a semana que vem, este curso. Eu não sei quando é a prova, está marcada? Eu me perdi. Isabela, você sabe quando é o dia da prova? Alguém de vocês sabe? Mel? Professor, está previsto para ser dia 29, né? Agora é de outubro. Sim, Isso, está certo. pelo que eu saiba.